Fala galera do Orbit, tudo bem? Aqui é Emerson Badaró para mais um podcast do Orbit. Nosso objetivo aqui com o podcast é sempre trazer assuntos da oftalmologia para você se atualizar, mas também assuntos da extra-oftalmologia, para a gente se tornar uma pessoa mais completa, um médico mais completo. Então aqui a gente fala de medicina, a gente fala de oftalmo, mas fala de vida real, fala de dicas de dia a dia, como que você cuida da sua saúde, enfim, uma abordagem bem mais além da oftalmologia. E a gente sempre traz aqui no nosso podcast pessoas que são relevantes nesses aspectos que eu estava falando. Hoje a gente vai conversar com a Raquel, que é uma pessoa fantástica. Eu sou super fã da Raquel por vários motivos, tanto pela profissional quanto pela pessoa. E hoje a gente vai conversar muito sobre lentes premium. A gente vai desmistificar esse assunto, que é um assunto super atual. Todo oftalmologista tem que saber. Mesmo operando ou não operando, a gente considera que as pessoas têm que entender do assunto. Mas quem opera, aí sim, né? Quem faz cirurgia de catarata, a gente tem certeza que tem que saber muito desse assunto. Então o podcast de hoje vai ser focado nas lentes premium e cirurgia de catarata. Então, primeiro, Raquel, obrigado por você estar aqui com a gente. Você é uma pessoa que tem conhecimento pleno desse assunto e ninguém melhor que você para estar aqui com a gente falando disso. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês, né? O Orbit é minha família. Então, muito honrada, muito feliz de estar me integrando aqui com vocês. Sua família, literalmente. Né? E, inclusive, quem vai conversar hoje também, além da Raquel, lógico, e o Edu também, o Edu Novaes, que está aqui com a gente. Não pelo fato de eu ser do Orbit, não, tá, galera? É simplesmente pelo fato de eu ser um dos alunos de catarata da Raquel. Então... Ô, Raquel, e assim, a primeira coisa que eu queria entender de você, assim, que quando a gente fala de lente premium, tem gente que confunde as coisas, né? Tem gente que acha que só por colocar uma lente no olho do paciente e cobrar dessa lente, ou enfim, qualquer coisa assim, ela já é considerada uma lente premium. Eu queria que você explicasse o que para você é uma lente premium nos momentos atuais, nos dias de hoje. Hoje a cirurgia de catarata, ela se tornou uma das cirurgias refrativas, né? Então a cirurgia de catarata hoje não mais é devolver simplesmente a visão para o paciente, né? Hoje a cirurgia de catarata é uma das melhores formas da gente tratar o olho de forma refrativa e dar independência de óculos, melhorar o que era antes. Então, as lentes premium é qualquer lente que vai melhorar, aprimorar de alguma forma a visão do paciente. Então, aí enquadram as lentes tóricas, né, as lentes monofocais avançadas, as lentes de foco estendido e as diferentes lentes multifocais que a gente tem hoje no mercado. Quando a gente fala de lente premium, a coisa é dinâmica, né? Por exemplo, você pegar uma lente premium de 2015 era uma coisa, 2010 era outra. As lentes vão mudando ao longo do tempo, né? Sim, as lentes evoluíram e a gente está tendo um verdadeiro boom de novas lentes no mercado, né? O mercado europeu é um exemplo disso, né? Quando a gente vai nos congressos europeus, a gente vê o quanto isso tem se investido nessa pesquisa de novas lentes. E hoje no mundo existem 70 fabricantes de lente intraocular. Então, é realmente um mercado grande, é um mercado que se investe muito e que a gente vai ver, assim, em pouco tempo, uma grande evolução. Então, é realmente dinâmico, né? A gente precisa criar ferramentas para que o que eu sei hoje, amanhã eu consiga aplicar em novas lentes, né? Saber avaliar essa lente que está chegando, será que ela é interessante mesmo para eu começar a usar? Ou vamos esperar um pouco mais, sentir como que essa lente vai como é que ela vai se desempenhar, né, nos pacientes antes da gente indicar para mais pacientes. Então, a gente tem como avaliar hoje, tem ferramentas para avaliar isso antes de começar a indicar. E aí, quando você fala da lente premium, não significa também que ela tem que ser usada para todo mundo, né? Tem paciente que se beneficia com um certo perfil de lente, tem paciente que se beneficia com outro, e tem paciente que uma lente não premium também resolve o problema. Como é que você vê o benefício que as lentes premium podem trazer em relação às lentes não premium para a melhora da visão do paciente? A cirurgia de catarata é premium hoje, né? Hoje o meu paciente, né, o paciente que vem para mim, ele vai ser abordado dessa forma. Independente da lente que ele colocar, eu tento sempre dar uma solução premium para ele, né? Então, hoje a gente tem uma grande variedade de lentes. Às vezes o paciente tem mais de uma opção, né? E a gente tenta explicar para ele com cada uma o que vai acontecer, né? E muitas vezes eu tento ajustar esse resultado entre um olho e outro para que ele tenha um desempenho ainda melhor com os dois olhos operados. Então, o paciente que opera comigo, independente da lente, ele vai ter um resultado premium. Quando você fala de resultado premium, o que você considera um resultado premium para uma cirurgia de catarata atual?
catarata, não só cataratas avançadas, eu falo cataratas iniciais, aquela catarata nuclear uma cruz, aquele paciente que tem erro refracional alto já no pré-operatório, e a gente vai corrigir esse erro refracional. Hoje a gente opera tanto pacientes com cataratas muito avançadas, né? Pacientes cegos, como pacientes com cataratas bem iniciais, cujo objetivo inicial é realmente reduzir o grau, né? E para mim, esse paciente é tratado da mesma forma. Né? Um paciente com uma catarata avançada, vou tentar proporcionar para ele o mesmo que um paciente com uma catarata inicial. Claro que a gente tem limitações muitas vezes, né? Uma avaliação detalhada da retina, né? Eu não consigo fazer uma biometria ótica, eu tenho que fazer uma biometria ultrassônica. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Mas hoje, eu prezo muito a independência de óculos. A independência de óculos, ela está diretamente relacionada à qualidade de vida nos pacientes na terceira idade. Isso já tem diversos estudos que mostram isso. Então, eu tento sempre deixar o paciente com a menor dependência possível. Isso é super importante, porque esse ponto que você tocou, eu prezo muito também, que é a qualidade de vida. Enxergar 20/20 não significa que você está enxergando com qualidade visual. E muitas a pessoa vezes... e quando não está 20/20, então nem se fala. Aquele idoso que está enxergando 20/80, 20/100, ele não só perde a qualidade de vida, como ele tem risco de queda. Risco de queda é o principal. Né? Uma outra questão que já está relacionada a cataratas avançadas é depressão, demência. O idoso ele começa a ficar mais rechaçado porque ele não percebe o que está acontecendo, né, ao redor. Então, ele passa a interagir menos com o ambiente. Ele também passa a se perceber menos. Né? Então... alterações pequenas, né? Nele mesmo, ele passa a não perceber. A aparência pessoal dele vai diminuindo. Então, é uma cadeia de coisas que acontece quando a gente perde a visão que declina muito a qualidade de vida da pessoa. E o fator queda é muito relevante, né? Muito relevante. Já tem estudos que mostram que em 12 meses, de cada 3 idosos, 2 vão cair. 2 vão ter uma queda. E de cada um desses que caem, um vai ser hospitalizado por uma fratura ou por um TCE. A semana passada mesmo eu atendi um paciente que chegou, ele de máscara e boné, tentando disfarçar porque ele tinha caído na rua, porque não viu um desnível. Então, isso é uma coisa do dia a dia, né? Então, é qualidade de vida, menos internação. Fico pensando, a gente vai envelhecer. Eu quero andar do minha cama até o banheiro, às vezes na penumbra, na madrugada, quero ir no banheiro, né? Eu vou ter que pôr um óculos para enxergar, para chegar até o banheiro. Por que não proporcionar para ele uma velhice que ele não vai depender disso? Perfeito. E lembrando, primeiro que o óculos nem sempre vai resolver o problema, porque a gente sabe que a catarata também vai alterar a sensibilidade de contraste. Então, ele pode continuar tendo o problema mesmo se ele colocar o óculos. Mas uma coisa que você falou que é legal sobre a qualidade de vida na hora que a gente está fazendo a avaliação do paciente, a gente precisa entender o que vai dar uma qualidade de vida para ele, quais são as tarefas que ele normalmente executa. Então, eu acho que isso é também importante, é muito relevante, você saber o que ele faz. Porque às vezes você pode não poder utilizar uma lente multifocal, trifocal e etc., porque o paciente tem algum problema de retina, mas eventualmente você não precisa que ele utilize, porque às vezes o mundo dele é um pouco mais distante, então você pode usar um foco estendido, alguma outra coisa assim. Sim, e a correção do astigmatismo também é uma coisa que às vezes é deixada de lado, né? Porque é uma das coisas que dificulta a adaptação ao óculos. É o astigmatismo. E já tem estudos que mostram que a visão é melhor você corrigindo com uma lente intraocular do que você corrigindo com um óculos. Não é a mesma coisa, né? Então, hoje, astigmatismo é uma coisa que a gente leva muito em conta. Independência de óculos, tentar deixar o paciente, pelo menos para longe, né? Para as atividades que ele tenha que andar, que ele tenha que sair de casa, ver TV, interagir com o mundo, ele tem independência. Isso faz toda a diferença a longo prazo. Dizem que lente tórica não é lente premium, é lente certa, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Entender, né? Eu já vi médico oferecendo para os pacientes uma lente premium e no final das contas era uma lente não... O paciente tinha indicação de tórica, ele implantava uma não tórica e corrigiu o astigmatismo no pós-operatório. Isso não é premium. Isso não é premium, isso não é um tratamento que você está oferecendo que é o padrão ouro, né? Você está oferecendo... Eu acho que a primeira coisa quando a gente vai começar a implantar esse tipo de lente é justamente entender
entender o astigmatismo, entender como cuidar, como planejar o cálculo biométrico para a correção do astigmatismo, né? O target que a gente busca atualmente. Então, isso tudo a gente pode já começando com lentes monofocais, né? Esse primeiro contato com a lente premium se dá com a lente tórica. E uma vez que você domina isso, você começa a querer mais, né? Começar a implantar uma monofocal avançada, uma EDOF, uma trifocal, porque a gente começa a ver que realmente é uma diferença gritante. O paciente que tem um astigmatismo considerável coloca uma tórica e o que não coloca. É muito grande a diferença no pós-operatório. É o paciente que não vai enxergar até você prescrever o óculos, muitas vezes. Exatamente. O paciente que tem indicação de tórica e não coloca tórica não recebeu o tratamento premium, né? Não recebeu o tratamento premium. Não recebeu o tratamento premium. E exatamente comum, isso, né? Que a gente preza hoje, que eu prezo hoje para os meus pacientes. Eu lembro uma aula que eu assisti sua, eu não lembro qual congresso que foi, mas eu assisti uma aula sua que você falava da porcentagem de lentes tóricas que eram implantadas, que eram deixadas de ser implantadas, que era uma coisa absurda, né? É absurdo. É absurdo. E hoje a gente entende melhor o astigmatismo, como calcular, né? Já tem, desde 2009, com os estudos do Baylor e do Douglas Koch, da Universidade Baylor, do Douglas Koch, a gente entende melhor a relação da córnea total. Porque antigamente a gente media a córnea, a face anterior da córnea. E muitas vezes a gente tinha hipercorreção ou hipocorreção. Então isso foi uma coisa que foi aprimorada muito desde que a lente tórica foi desenvolvida, desde que a primeira lente tórica apareceu. Então hoje a gente consegue ter resultados muito mais previsíveis. A gente entende também como que o astigmatismo evolui com o envelhecimento, né? O que vai acontecendo à medida que a gente envelhece. Então, isso também a gente pode levar em conta a idade do paciente. Então, é bem legal e a gente vê esse resultado é muito gratificante ver o resultado de lente tórica. Aí tá, a gente tá falando você falou agora há pouco sobre cataratas de idosos, cataratas avançadas. Beleza, eu acho que esse assunto de assim, operar catarata com baixa de visão é uma coisa que é sedimentada para a maioria das pessoas e tem que ser, pelo menos, né? Mas eu queria te perguntar em termos de qualidade de vida, que a gente, como oftalmologista, a gente melhora a visão, a gente melhora a qualidade de vida. E aqueles pacientes que têm aquela catarata que é 20/20, ele tem a catarata, mas ele tem ali mais 3, mais 2. É um perfil de paciente também que melhora muito a qualidade de vida, eles ficam muito felizes. O que eu vejo na prática é aquele paciente auto-hipermétrope, não necessariamente auto-hipermétrope, os hipermétropes em geral. Em geral, são muito satisfeitos, eles ficam felizes no pós-operatório, porque eles falam assim, eu sempre usei óculos a vida inteira. Normalmente o paciente, ele é hipermétrope, presbita e com uma catarata inicial. Então, são pessoas que já têm uma deterioração grande da visão. A visão dele já piorou muito, ele não consegue focar mais para nada. Né? Sem óculos, ele não funciona. Né? Os pacientes, a primeira coisa que faz é pôr o óculos e a última coisa que faz é tirar o óculos. E isso impede, às vezes, que ele tenha até algumas atividades no dia a dia dele. Ele não pode, às vezes, praticar um esporte que ele gostaria, né? Ele deixa de fazer alguma coisa. A mulher tem dificuldade para se maquiar, para se ver no espelho sem óculos. Então, isso começa a impactar na nossa vida de uma forma lenta e progressiva e muitas vezes você não percebe, né? Mas o paciente não está tranquilo, ele não está satisfeito com aquilo. Então, o paciente, quando ele já vem com uma catarata inicial, ele tem mais de 55 anos, eu não espero essa catarata evoluir para indicar a cirurgia, né? Eu sei que esse paciente já vai se beneficiar da cirurgia de catarata com esse tratamento premium, né? Com esse raciocínio premium. E aí a gente vai ver os exames e o perfil do paciente. Então, a gente vai pôr na balança o que ele faz, o que ele gosta de fazer, as atividades dele, se ele é uma pessoa mais do dia, mais da noite, se ele lê muito ou se ele dirige muito. Tudo isso a gente leva em consideração. E com os exames, né, a avaliação oftalmológica ela tem um peso muito grande nessa decisão, né? A córnea, curvatura, regularidade, a superfície ocular, o tamanho da pupila. Então, a gente faz uma somatória desses exames e dessa entrevista e aí a gente vai decidir. Tem pacientes que têm mais de uma opção, né? E eu deixo o paciente... Eu acho que a gente hoje tem essa condição, né? O paciente não é mais paciente, né? Ele não é mais uma pessoa passiva ali naquela posição. Eu acho que a gente dando as informações... importantes, cruciais ali, ele tem total condição de decidir por ele. Eu acho que a gente tem que dar esse direito para o paciente decidir. Tá, mas
uma coisa que acontece quando a gente faz a cirurgia de catarata é que é uma cirurgia irreversível. A gente, a princípio, planeja para não mexer mais naquela lente ali. Como é que você explica para o seu paciente o que esperar do pós-operatório para ele conseguir decidir qual lente que ele vai colocar? Porque uma coisa é você, por exemplo, falar assim, experimenta uma lente de contato, se não der certo eu troco, coloco outra. Sim. Você poderia testar várias marcas de lente de contato e ver qual que o paciente se adapta melhor. Como é que você conversa com o seu paciente sobre o que esperar de um pós-operatório de uma lente intraocular? Coisas que eu mostro muito, a distância de leitura. Né? Com uma lente EDOF, por exemplo, a distância de leitura é diferente de com uma lente trifocal. Né? Se ele não vai corrigir o astigmatismo, se ele vai colocar uma lente monofocal esférica e ele tem um astigmatismo acima de 1,5, ele vai precisar de óculos para longe, intermediário e perto. Uhum. Então, às vezes o paciente tem 3 opções. A lente monofocal esférica, o senhor vai usar óculos praticamente o tempo todo. Né? Se a gente corrigir o astigmatismo para longe, a gente tem a opção de deixar um óculos para perto ou fazer monovisão, que é algo que eu ainda uso muito, tá? Tanto a monovisão clássica como a mini monovisão em algumas situações. E com as lentes multifocais a gente consegue dar mais independência de óculos. E é isso que eu tento mostrar para ele. Eu gosto de mostrar também a lente. Eu gosto de mostrar uma maquete da lente, para mostrar os anéis, para mostrar a diferença entre elas. Porque uma lente que eventualmente pode dar à luz à noite para um paciente que dirige, talvez ele não queira. Eu acho que a pessoa tem o direito de escolher. Raquel, não quero isso. Uhum. Né? Mas aí tudo é uma balança. Tá, o senhor não quer isso, mas o senhor vai usar óculos para perto. Então, eu deixo esse tempo para eles pensarem. E muitos voltam, às vezes, para tirar mais dúvidas. E eu acho importante a gente... E também a gente não sabe o quanto cada um pode investir, né? Sim. Né? Isso é uma coisa que a prioridade dos pacientes é muito diferente. A minha é diferente da sua. Né? Então, eu gosto de dar essas opções. Deixo sempre os pacientes super à vontade para escolher. E é muito comum eles falarem, Raquel, isso que está acontecendo, você me avisou. Uhum. Eu já sabia. Isso já era previsto porque você me explicou. Entendeu? Então, essa conversa esse chair time pré-operatório, poupa muito depois no pós-operatório. E uma coisa importante também é você sempre tem que mostrar todas as opções para o paciente. Independente de você acha que não, esse paciente, eventualmente ele vai querer uma monofocal esférica, mas ofereça para ele, se ele tem indicação de uma tórica, ofereça uma tórica, se ele tiver uma indicação de uma multifocal, ofereça, porque é uma decisão do paciente. Hoje não é só uma decisão do médico. E aí, se você não oferece, às vezes o paciente ele botou lá uma monofocal, aí tá lá com o vizinho, aí o vizinho vai lá e fala assim, mas eu tô lendo sem óculos, por que você não botou? Eu falo assim, mas o meu médico não me ofereceu essa opção. E aí o paciente vai voltar para você e falar assim, doutor, a decisão é minha. Se eu tenho ou não condição financeira, isso é uma questão que o paciente vai decidir. E até quando eu não posso indicar uma lente multifocal hoje por uma condição médica, tá? Explicar. Vamos supor, o paciente tem uma DMRI. Olha, eu não estou indicando a multifocal para você porque você tem uma DMRI. Não estou indicando uma multifocal para você porque você tem um ceratocone. Isso. Não estou indicando uma multifocal para você porque você tem uma ceratotomia radial prévia. Então, hoje eu até explico por que não indiquei. Porque exatamente isso vai acontecer. Ele, entre os amigos, vão falar, mas eu pus a lente X, eu pus a lente Y, eu leio, eu preciso de óculos. Então, hoje, isso é muito comum eles conversarem sobre isso. Muitos pacientes já chegam com as informações sobre a lente. Sim. Né? Eu acho legal, eu faço igual você, eu acho legal a gente explicar, porque isso dá muita credibilidade pro médico, eu acho. Sim. Você fala assim, eu não estou indicando porque o senhor tem drusas na retina. Maculares. Drusas não pode ser indicada multifocal. O paciente pega uma confiança e na hora que ele sentar para conversar com os amigos que operaram e colocaram multifocal, a tendência é que você, como médico que orientou o seu paciente, tenha uma credibilidade nesse meio muito maior do que simplesmente colocar a lente e não explicar o porquê, né? Exatamente. E existe também uma frase que eu ouvi do Totó, né? Que você conhece, o Totó super cirurgião de catarata, que ele fala o seguinte, que toda a informação que você dá, tudo que você fala para o paciente antes da cirurgia é uma informação. Tudo que você fala para o paciente depois que aconteceu a sua cirurgia pode ser uma desculpa ou uma justificativa. Sim. É assim como o paciente vê. Então, isso que o Badaró falou é importante. Você deixar o paciente orientado do que pode ou não acontecer, do que pode não ser indicado para ele. Sim, sim. E assim, eu já tive pacientes que vieram para mim, Raquel, eu quero pôr a trifocal, eu quero pôr a multifocal. E eu falo, não.
Não, você não é um bom candidato. Alguns ficarem chateados por isso. Mas não é a única forma da gente dar independência de óculos. Né? A gente tem mais de uma forma de dar. E muitas vezes a gente prezar pela qualidade de visão é melhor para o paciente. Né? Eu não posso simplesmente pôr uma trifocal porque ele quer. Tem uma condição médica, tem uma condição clínica ali envolvida que vai fazer com que o resultado seja bom. Porque depois a gente acaba culpando a lente. Ah, essa lente é ruim. Essa lente não funciona. Ah, essa lente na minha mão é ruim. Não é. É porque você tem que avaliar toda a condição clínica do paciente. Todas as informações oftalmológicas relevantes têm que ser levadas em consideração e virar para o paciente e falar assim, trifocal para você não é a melhor opção. A melhor opção para você é essa lente. E explicar o porquê. Então, o paciente vai mais confiante, né? Eu já tive pacientes, às vezes, que desistiram de operar porque eu não quis pôr a trifocal. Mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade desse implante, dessa decisão, é nossa, é totalmente nossa. Então, quando o paciente não tem indicação, eu explico o porquê. Gosto de explicar, eu acho que faz toda a diferença e o paciente acaba entendendo por que a gente está usando outra tecnologia. Eu concordo plenamente com você. Esse assunto é importante porque quem começa a implantar lente premium e começa a ter resultados bons, começa a vir mais pacientes. Porque esses pacientes comentam entre os amigos, eles comentam na família e vão indicando, né? O boca a boca vai acontecendo. É progressão geométrica. É progressão geométrica. É impressionante como você entregar essa independência de óculos, qualidade de visão. O paciente não se contém. Ele liga para os amigos para falar. Operei, não doeu, a cirurgia foi tranquila, eu já estou enxergando, eu não preciso mais de óculos. É uma alegria, é uma coisa que contagia, que ele não tem uma situação que ele, logo depois que opera, não fala sobre isso. E quando a pessoa fala sobre isso dessa forma, os amigos querem, eles se interessam. Quem estava com medo de operar, começa, opa, acho que eu vou começar a considerar. Então, é uma reação em cadeia. Esse paciente indica para 2, 3, isso é progressão geométrica. É impressionante, assim. Hoje, a maioria dos pacientes que eu opero, que passam consulta comigo, foi porque eu operei algum conhecido, algum vizinho, algum parente. Então, é uma coisa que vai acontecendo e agrega muito valor, né, ao que a gente faz. Agrega muito valor, agrega muita gratificação para o que a gente faz, né? A gente vê as senhorinhas mais idosas conseguindo ler o WhatsApp, né? Conseguindo jogar o baralhinho dela no celular, né? Muitas voltam maquiadas, porque antes não conseguiam. Né? Eu operei um paciente, ele, Raquel, hoje eu consigo cortar a unha sem pôr o óculos. Né? É uma coisa banal do dia a dia, mas é uma qualidade, né? Eu tenho um paciente que, primeira semana de pós-operatório, ele chegou com óculos de sol. Ele falou assim, meu sonho era usar óculos, eu nunca usei na vida. Porque ele era um autohipermétrope e desde novo, ele falou, nunca usei óculos de sol na vida. E ele ficou sem hoje óculos. Ele pode comprar qualquer óculos e já sair usando, né? Isso, e assim, permite ele fazer coisas que ele nem imaginava. Mas você tem alguns casos, com certeza você tem alguns que te marcaram, assim, de pacientes, assim, que... Muitos. Esse, por exemplo, é um que ele é um médico extremamente ativo e ele chegou pra mim e falou, cara, eu não sabia que eu ficava tão bem de óculos de sol, assim. Sim, sabe? Ele comprou um óculos estiloso, enfim, ele ficou todo feliz. Tem algum que você... Tem um recente que ele gosta muito de surfar, é autohipermétrope também e com alto astigmatismo. E ele gosta de surfar, só que ele tinha medo de ir pra praia surfar e perder o óculos, e não achar o óculos para voltar para casa, entendeu? Ele surfava sem óculos, mas às vezes ele não tinha onde guardar o óculos. Ele falou assim, Raquel, agora eu saio de bicicleta e sunga e a minha prancha e consigo ir surfar e voltar para casa sem me preocupar com isso. Então, talvez ele vá mais hoje para a praia do que ele ia antigamente, né? Porque ele tinha que ir com alguém para cuidar do óculos dele, né? Eu tenho alguns pacientes que às vezes nem se reconhecem, porque ele sempre se viu nítido com óculos. Então, sempre que ele se viu no espelho nítido, ele estava com óculos. E aí, agora que ele se vê nítido sem óculos, muitos pacientes às vezes têm até uma crise de identidade, sabe? Porque começa a se ver de uma forma que nunca viu. Pacientes míopes, automíopes. Teve um que falou assim, Raquel, você não imagina a alegria que é acordar e ver o seu próprio pé. Olha isso. Né? A pessoa acorda, ela não vê o braço dela esticado, né? Ela tem que primeiro pôr o óculos ou a lente de contato para ver. Né? As mulheres, por exemplo, a gente gosta de ler o shampoo, o rótulo, às vezes no banheiro, né? Então, a leitura sem óculos,
no banheiro depois que você é presbítero é praticamente impossível, né? Então, são tantas histórias, assim, e é muito gratificante, sabe? Esse perfil de cirurgia que a gente faz hoje em dia tá cada vez ficando mais jovem, né? A gente não fica esperando uma catarata ficar nuclear 2 cruzes, 3 cruzes para indicar a cirurgia, que pelo menos não é o padrão de excelência, né? Tanto que hoje já é regulamentado pelo CFM a cirurgia faco-refrativa a partir dos 55 anos em hipermétropes acima de 1,5. Então, a gente realmente não precisa esperar a catarata nessas situações para indicar já essa cirurgia. E os resultados são mais duradouros, né, do que uma cirurgia refrativa a laser, por exemplo. A gente tem menor regressão de grau no hipermétrope. Altos hipermétropes, às vezes, a gente nem pode indicar a cirurgia laser, né, porque fogem um pouco do padrão de tratamento. E dar a multifocalidade é algo que é mais difícil no laser. É possível, já temos tratamentos que proporcionam uma multifocalidade a laser, mas é diferente da troca do cristalino. Então, a cirurgia de catarata evoluiu a esse ponto ao qual, em algumas situações, a gente não precisa esperar nem que o paciente tenha catarata. Fora que não é incomum a gente ter esses pacientes altos hipermétropes com câmera muito rasa, correndo risco de fazer um fechamento angular. E muitos deles, eles acabam sendo submetidos a uma iridotomia laser, quando você já poderia ter indicado, né? Exatamente. Eu acho que auto-hipermétropes com câmara rasa, que tem algum risco de oclusão, já é indicado, né? A gente não precisa esperar que o paciente tenha um bloqueio, né? Tenha um glaucoma agudo para indicar a cirurgia. Tá, e aí deixa eu te fazer uma pergunta, então, nesse perfil que você acabou de falar. O paciente tem mais 55 anos, aí você fala com ele, olha, eu quero te propor um tratamento, a proposta é essa, é fazer uma faco, colocar uma lente com trifocal, uma lente para visão de longe e perto, independência de óculos, e o paciente fala assim, eu não consigo colocar essa que você está me propondo, só consigo colocar a monofocal do convênio. O que você pensa, em geral? Qual que é a sua via de regra, assim? Como é que você conversa com esse perfil de paciente? Você deixa o negócio desenrolar um pouco mais, ou você prefere colocar uma dessas monofocais e corrigir no óculos depois? Como é que você lida com isso no dia a dia? Isso não é incomum, né? Quando o paciente tem uma hipermetropia mais alta do que essa que você falou, né? O paciente mais 6, mais 7, mais 8, eu faço. Porque, às vezes, ele não tem nem indicação de uma trifocal, uma multifocal, né? São casos que a gente sabe que são mais difíceis. E esse tipo de paciente, ele se beneficia demais da cirurgia, mesmo com uma lente monofocal. Eu explico para ele todas as opções que ele tem, falo que seria melhor a lente que eu considerar melhor para ele, tá? E opero o paciente mesmo ele não podendo investir numa lente mais premium, né? Uma lente trifocal. Agora, um paciente que tem uma hipermetropia baixa e que o objetivo dele... Porque, assim, é diferente você ter uma hipermetropia baixa do que ser mais 7, mais 8, né? Uhum. Então, esse paciente, ele quer o tratamento refrativo. E aí, eu já tenho a tendência a preferir a indicação de uma lente ou multifocal ou EDOF para esses pacientes. Tem também, né, a opção se eventualmente nesses pacientes auto-hipermétropes porque você fez a monofocal porque eventualmente o paciente não tinha condição, mas ele teria vontade, se eu não me engano, você pode utilizar também as lentes add-on, né, que você pode utilizar, botar lentes que podem complementar isso posteriormente, né, depois que você fez Explica pra gente. Então, as lentes add-on são lentes que você coloca num paciente já pseudofásico. É uma lente suplementar que você coloca num paciente já operado de catarata. E hoje a gente já tem lentes trifocais, tá? Então, eu já consigo, num paciente que operou há 10 anos atrás, dar multifocalidade agora, tá? É muito interessante esse tratamento. Ele pode ser indicado primariamente, por exemplo, um paciente com uma DMRI muito inicial que a gente não sabe se vai evoluir. E aí a gente torna a cirurgia reversível, porque eu deixo a lente monofocal, a gente coloca a toricidade nessa lente, que vai no saco capsular. Você faz a faco hoje, coloca uma lente monofocal. Mais uma lente add-on, tá? E aí você, depois, se essa DMR evoluir, você pode tirar essa lente trifocal e ele continua com a correção esférica e cilíndrica, né? E a gente pode fazer isso num segundo momento, um paciente que já operou e quer a multifocalidade hoje, um paciente que operou e eventualmente ficou com um grau residual,
e eu não quero corrigir a laser na córnea. Então, é uma ferramenta valiosíssima para nós em várias situações. É bem interessante. E o auto-hipermétrope, em algumas situações, eu acabo preferindo até a lente monofocal. Né? Por algumas condições. Principalmente a chance de um erro refracional. Eles têm uma maior margem de erro, então eu acabo preferindo muitas vezes a lente monofocal. Mas cada caso é avaliado individualmente. Exatamente. Eu acho que isso daí que é uma mensagem importante, né? Não tem regra. Não tem regra. Não Existem tem diretrizes, né? Que tem que estudar. E é o que eu te falei, é uma soma de coisas, né? A gente vai avaliando esses exames e é como vocês chamam na retina de multimodal, né? A gente também faz uma abordagem multimodal para decidir a lente. Não existe uma regra geral para todos os pacientes em quais tipos de lente indicar. Mas existe um cronograma de pensamento que você, se você seguir, você exatamente, é uma sequência, você né? consegue entregar o melhor para ele, né? Então, deixa eu te perguntar, já que você está falando sobre isso, na prática, no dia a dia, muita gente indica lente baseada no biômetro só. Pega a biometria ótica, um biômetro de qualidade, um biômetro bacana e tudo. Considerando esse cenário, né? Tem gente que até faz no biômetro ultrassônico, mas aí eu acho que já não é mais um padrão bacana. Mas a pessoa indica lente premium baseada só no biômetro óptico. Pega ali aquela lente, joga lá, pega o número que saiu ali mais próximo do zero. Ou então tem gente que eu já vi comentando assim, que sai aquelas 4 fórmulas ali, pega uma média das 4 e pede a lente. E implanta uma lente premium, uma lente trifocal, enfim. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a importância dessa multimodalidade que você está comentando aí, né? Que não é, lente de catarata não é olhar biômetro e jogar lá dentro, não né? Não é, porque o olho é um sistema óptico. E a lente, ela tem que casar nesse sistema óptico. E um fator importante nesse sistema óptico é a córnea. Ela tem um peso, 2/3 do poder dióptrico do olho está na córnea. E a regularidade da córnea é um fator importantíssimo para alguns tipos de lente. A córnea tem que ser muito regular, a córnea tem que ser asférica, ela pode ter astigmatismo, e a gente cuidar desse astigmatismo, mas ela não pode ter algum tipo de regularidade, porque isso vai fazer com que o paciente não se adapte, ele não tenha uma visão satisfatória com a lente multifocal. Então, hoje, é mandatório você ter pelo menos uma topografia de córnea antes de indicar esse tipo de lente, tá? Eventualmente, indicar uma tórica é possível? A gente pode até considerar a lente tórica monofocal só com a biometria. Mas, ainda assim, eu prefiro. Por quê? Não é incomum o paciente não saber que tem um ceratocone. O paciente operou, fez uma cirurgia refrativa há 20 anos atrás e nem se lembra. Né? E você vai calcular a biometria dela sem ver o padrão corneal, que vai fazer você desconfiar que ela operou. E o cálculo biométrico pós-refrativa não é igual. E você acaba tendo um erro biométrico porque você não avaliou isso. E os pacientes esquecem que operaram refrativa. Eles não se lembram. Se você não... Mas a sua córnea, eu desconfio que você tenha feito. Ah, doutor, eu fiz há 20 anos atrás aquela cirurgia laser, enfim. Então, o exame da córnea, a topografia, e o melhor ainda, se você tiver a tomografia de córnea, vão te dar muitas informações que vão fazer com que você indique a lente premium e durma tranquilo. Não vai ser uma questão de sorte o paciente ficar bom. Não vai ser uma questão do acaso, entendeu? Vai te dar informações que vão fazer com que você colocou e saiba que no dia seguinte ele vai estar bem. A gente estava comentando antes aqui, eu queria que você contasse esse caso, que ele é legal, né? Assim, sobre essa questão da tranquilidade no pós-operatório. Não é uma loteria. Não é uma loteria. Implantar a lente premium não é uma loteria. Não é uma loteria. Não é uma loteria. Você precisa ter esses critérios bem estabelecidos para você ter bons resultados. Ah, Raquel, 100% dos pacientes ficam perfeitos, excelentes no dia seguinte? Não. Não, mas eu durmo muito tranquila com os exames que eu faço, com as indicações que eu faço. E, eventualmente, coisas que vão acontecer ali no pós-operatório estão sobre o meu domínio. Porque são coisas que realmente estão dentro da margem de erro da cirurgia normal. Entendeu? Sim. É raríssimo eu precisar explantar uma lente. Eu não lembro quando eu explantei uma lente trifocal. Não lembro a última vez que eu fiz isso.
Porque eu tenho critérios muito claros na minha cabeça. E se eu acho que o paciente não vai ficar bom, eu não implanto. Eu prefiro dar um passo atrás, indicar ou uma Edolf ou uma monofocal avançada. Não acho que é uma loteria, não deve ser uma loteria. E eu durmo muito tranquila depois de um dia meu de cirurgia. Durmo tranquila, porque eu tenho critérios bem rigorosos para fazer com que eu tenha bons resultados. Perfeito. Legal. Pois é, essa dica ela é essencial. E o que você acha que é, se a gente fosse enumerar assim, um padrão ouro para se calcular e avaliar um olho para colocar uma lente premium, e o padrão vida real legal, assim, justo, bom, que dá para fazer com segurança, desde que você tenha essa metodologia que você está explicando. Dá assim. para indicar lente premium tendo topografia de córnea, lembrando que os pacientes têm que estar pelo menos 7 dias sem lente de contato, tá? Uhum. É muito comum o paciente fazer exames em outras clínicas, com outros colegas, e aí você perguntar, você ficou quantos dias sem lente de contato? Eu tirei na hora, eu fiquei um dia sem. Então, 7 dias sem lente de contato. Biometria, de preferência ótica, né? A biometria ótica, ela é superior à biometria ultrassônica. Claro, vão ter situações que a gente vai ter que fazer a biometria ultrassônica, mas o padrão ouro hoje é biometria ótica. E nós já temos alguns biômetros com ACT. Microscopia especular de córnea, porque pacientes com uma gutata, pacientes com uma perda endotelial grande, a gente evita implantar alguns tipos de lente. E uma avaliação da retina, de preferência por especialista, mas se você não tiver o especialista de retina, um mapeamento de retina e um OCT macular. É mandatório hoje a gente ter esses exames no pré-operatório. Né? Lembrar que na sua consulta é importante avaliar a superfície ocular. Né? As mulheres menopausa têm muito olho seco. Muitas medicações hoje que os pacientes usam levam a olho seco. Um olho seco que às vezes o paciente não tem sintomas. Né? E às vezes esses sintomas vão se exacerbar depois da cirurgia, depois do curso dos colírios, né? Então essa avaliação da superfície ocular. Eu gosto de avaliar a pupila, tamanho da pupila e se ela é reagente ou não. Isso é uma coisa que influencia, principalmente pupilas muito pequenas. A gente tem uma parcela da população que tem pupilas mióticas. E esses pacientes não vão se beneficiar. E a conversa, né? Essa análise do perfil. Eu chamo a paciente na recepção, eu já estou observando se o óculos está dentro da bolsa, se ele já está usando óculos, se ele está trabalhando, se ele está no computador, se ele está no celular, né? Até o aspecto, né? Se é uma pessoa mais atlética, né? Se está bronze. Tudo isso a gente avalia, né? Vão dando informações para a gente, para que você, juntando todas essas informações, tome a melhor decisão. Você ia falar alguma coisa? Não. Essa questão do perfil é super importante. E a gente está pegando, como eu estava falando, a gente está pegando cada paciente cada vez mais jovem e mais ativo. Sim. Não é? A gente não opera mais idoso que fica em casa. A gente opera médico que está operando cirurgia cardíaca. Eu opero os dois tipos de paciente, né? Não só. Então, é importante a gente avaliar isso. O que ele gosta de fazer fora do trabalho, né? Quais são os hobbies. Né? Eu tenho pacientes que gostam de andar de moto, eu tenho pacientes que têm barco. Então, tudo isso a gente leva em consideração, né? Se ele lê muito, doutora Raquel, eu adoro viajar e gosto da estrada à noite, porque é mais tranquilo. Então, assim, são informações relevantes para a gente levar em consideração. Legal, acho que eu tinha separado para a gente conversar dessas coisas. Tem mais alguma coisa que você ia falar? Não. Eu acho que uma coisa importante que ela falou, a parte da retina, né, a avaliação da retina, que até então não era muito realizada, né? Tem um artigo muito legal da Bruna Ventura, né, que é uma grande amiga nossa, que mostra a importância da tomografia de coerência óptica em pacientes que fazem um mapeamento de retina e o mapeamento de retina está normal. Mostra que nesses pacientes o índice de membrana epiretiniana ou outras alterações maculares mais sutis é altíssimo. E esses pacientes, às vezes você vai colocar uma lente difrativa, trifocal, esse paciente ele vai ficar no D1 maravilhoso, feliz, mas ao longo do tempo ele vai começando a piorar a qualidade de vida, porque perde a sensibilidade ao contraste, porque a doença retiniana vai piorando, e aí você já deixou de oferecer o melhor para o paciente. Então, a avaliação da retina, é claro, a gente vai puxar a sardinha aqui para a gente, né?
Mas a avaliação da retina é importante. É muito Não, importante. não tem uma semana que eu não atenda algum paciente com membrana epirretiniana. É muito frequente na população com catarata, né? Então, é importante a gente avaliar. Podem ser membranas tênues que às vezes não impeçam o implante de algumas lentes, mas a gente vê membranas consideráveis que precisam muitas vezes ser operadas, né? Ao mesmo tempo, a gente fazer a cirurgia combinada. E a imagem, né? A imagem do OCT, até para a gente orientar o paciente, mostrar para ele, ó, olha aqui, o senhor tem essa alteração. Então, eu acho hoje em dia fundamental a gente ter esse exame, para a gente não correr o risco de implantar a lente, um paciente um mês depois precisar fazer uma cirurgia, porque é edema macular, é maior risco de edema macular no pós-operatório e outras complicações. E acontece também dele, como você não solicitou antes, ele vai falar que a cirurgia pode ter induzido. Quando você sabe... Você não tem documentado isso, né? Você viu uma membrana EP tênue e mostrou para o paciente, você pode explicar aquela coisa que a gente estava falando antes. Você explica se vai indicar uma lente ou não indicar ela. Aí você já mostra para o paciente e fala, vou acompanhar essa membrana que está aqui em cima da retina e tal, vou te mandar para o Dr. Fulano, que é o especialista em retina, ele vai acompanhar isso daqui. E você já tem essa documentação prévia também. Exatamente. Deixa o paciente, inclusive, mais tranquilo, né? Não só muito. Mas aí, Raquel, então, até baseado nesse comentário aqui, eu ia te perguntar, assim, você implanta, beleza, mas você deve pegar caso de outras pessoas também, que às vezes implantou num olho e o paciente por algum motivo não ficou satisfeito e te procura para você operar o outro olho. Na prática, o que você vê, assim, que são erros comuns, assim, dos oftalmos, às vezes, deixarem passar uma situação que ele não se atina no dia a dia e acaba implantando uma lente equivocada por algum motivo, assim. O que você entende que pode ser uma coisa comum de acontecer, assim? Uma coisa comum de acontecer é o paciente estar com a cirurgia perfeita, tá? Tudo perfeito. Mas algumas coisas que podem acontecer, por exemplo, halos à noite, uma queda de contraste, e isso não ter sido conversado, tá? Então, o paciente está bem, refracional perfeito, lente bem implantada, cirurgia linda, mas às vezes o paciente fica na dúvida, tô sentindo isso, tô tendo reflexo, tô tendo halos, isso é normal? Então, é mais uma conversa mesmo. Mas existe a possibilidade, isso qualquer cirurgião tem, de ter erros refracionais. Nós todos estamos sujeitos a implantar uma lente trifocal e ter um erro refracional inesperado. Tá? Você fez a topografia, você fez a melhor biometria, mas eventualmente a gente pode ter isso. E eu já tenho uma rotina para isso, quando acontece comigo. Né? Eu aguardo o paciente finalizar 3 meses e indico a correção desse grau residual. Se ele está impactando clinicamente na visão, na qualidade de visão, na visão longe e perto, a gente vai tratar esse grau residual. Mas alguns colegas ainda não tiveram, talvez, uma experiência boa nesse sentido, né? E aí acabam ou prescrevendo óculos, ou não explicando que esse grau ficou... Né? Então, às vezes, eu recebo o paciente por causa desse grau residual que pode ser tratado depois e que vai melhorar o resultado final do paciente. E aí, o que você vê de opção para esse tratamento? A gente já falou, mas eu queria que você concentrasse de novo essas respostas aqui. Primeiro, você pode fazer refrativa, né? Mas então, o que eu mais faço em resultados refracionais inesperados que estão impactando é a cirurgia refrativa laser. Porque ela tem uma precisão altíssima. Eu consigo corrigir astigmatismos baixos com essa cirurgia, sem correr o risco de, explantando a lente, ter alguma complicação. Mas, em alguns casos, o explante da lente, trocar a lente, é a melhor opção. Uma córnea que eu não posso fazer uma refrativa, algum erro refracional maior que eu não possa corrigir. E a gente tem também as lentes suplementares, né, que são uma ótima ferramenta. Mais seguro do que a gente trocar a lente é fazer uma lente suplementar, que são lentes feitas para o sulco em pacientes pseudofásicos. Pois é, tem conserto, né? Muitas vezes tem conserto. 99,99% das vezes tem a gente deve indicar. A gente deve indicar isso para que o resultado do paciente final seja o que ele espera, seja excelente, entendeu?
E um problema que acontece também, o fato de um paciente chegar de outro colega, né, reclamando que não está satisfeito, é o fato do colega não prestar atenção na queixa. Não é incomum a pessoa, seja porque ela, não sei, o perfil da pessoa, ela não quer aceitar que o paciente não está bem, e aí acaba confrontando o paciente. Não, você está bem, você está ótimo, olha, você ficou com 0,75 de astigmatismo, etc., mas está ótimo, não sei o quê. Então, às vezes, ele não dando atenção, e essa insatisfação do paciente, e buscar como resolver, às vezes é o que vai levar o paciente a procurar outro colega. Sim, e se você quer implantar lente premium, você já tem que entender que isso existe. Que isso é possível, você ter, não vai ficar todo mundo plano, né? Se você olhar os estudos de biometria, que comparam resultados de biometria, o que é considerado bom, uma biometria boa. 88% dos pacientes ficam entre mais ou menos meio. Não é zero. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso antes de entrar nisso. Antes de entrar nessa jogada. E você já tem que pensar, se você tiver um erro refracional, vamos lá, 12% pode ficar entre mais ou menos 1. Numa lente, mais 1 numa lente trifocal, isso vai impactar na visão de longe, intermediária e perto. Então, a gente já tem que pensar de antemão como que a gente vai corrigir isso, né? Você pode, se você não faz refrativa, criar uma parceria com alguém que faça refrativa, que tem o laser. Você tem tranquilidade para trocar a lente? Troque a lente. Então, você já tem que pensar nisso, né, antes de começar. Porque isso vai acontecer a médio e longo prazo. Eu tenho colegas que a gente troca muita ideia sobre isso. E eles ficam muito, às vezes, assim, nossa, Raquel, não esperava que isso acontecesse, fiz tudo perfeito. Vai acontecer fazendo tudo perfeito. Vai acontecer. E quanto mais pacientes você indicar, maior a chance disso acontecer. Né? E a gente tem que ter, primeiro, tranquilidade, não afobar, né? A gente tem que esperar o tempo de cicatrização, né? Eu já vi refrações mudarem muito em 1 mês de pós-operatório, então a gente não pode afobar para fazer o ideal. Eu gosto de esperar pelo menos 2 meses antes de indicar uma refrativa, uma troca de lente. 3 meses o ideal, tá? Para que você tenha tudo cicatrizado e um grau residual final, que a hora que você tratar, grandes chances de sucesso, altíssimas chances de sucesso. Então, é uma regra do jogo, eu diria, tá? Se você quer fazer lente premium... Legal essa dica. Tá? É uma regra de ouro e a regra do jogo. Né? A regra do jogo é você tem que saber como lidar com o erro refracional no pós-operatório e estar sempre em busca de aprimorar os seus resultados refracionais. Estar sempre retroalimentando isso, né? Vamos avaliar os meus primeiros 20 casos com essa lente. Né? Tô tendo bons resultados, a gente continua. Vou ter que fazer algum ajuste biométrico? Vou ter que fazer algum ajuste na minha cirurgia? Entendeu? Estou induzindo muito astigmatismo, será que não é a minha incisão? Então, tudo isso você vai tendo que continuamente avaliar os seus resultados e para isso você tem que avaliar o paciente, medir a refração com 3 meses, com 1 mês, né? Então, isso é uma regra importante para que você tenha... vá aprimorando o resultado refracional da sua casuística. E lembrar do que já foi dito hoje, que a lente premium não é só para o especialista de catarata, né? Eu acho que todo mundo tem que entender de lente premium. Cirurgião de retina, eu faço cirurgia, eu uso lente tórica, uso lente de foco estendido, sem indicar uma monofocal avançada, uma trifocal. Todo mundo tem que saber. Porque o paciente, hoje em dia, ele chega para a gente com muita informação. O Dr. Google está aí. Então... E não só isso, hoje o paciente que opera catarata, ele já espera independência de óculos. Então esse é um assunto que tem que ser abordado, tá? Porque ele tem a expectativa de que a gente vai corrigir tudo, né? Vou operar a catarata e tudo vai ser resolvido. Tanto que os pacientes, tudo que acontece no pós de catarata, ele fala, depois que eu operei a catarata, meu olho coça. Depois que eu operei a catarata, meu olho lacrimeja. Depois que eu operei a catarata, eu vejo isso, isso, isso. Depois que eu operei a catarata, eu vejo moscas volantes. Então, tudo que acontece no pós, ele relaciona com a cirurgia. Então, por isso que essa conversa pré, a gente tem que ter essa sensibilidade mesmo, de ver o que precisa ser dito ali no pré. Né? Eu sempre anoto quando o paciente vem no pré-operatório de catarata,
Se ele já chega falando, meu olho é seco, meu olho arranha, porque muitas vezes ele vai falar que isso aconteceu depois. Mas na verdade ele já tinha. Mas ele tende a sempre relacionar. Então, a gente tem que explicar e dar essas opções premium. E eu acho que o cirurgião de retina que opera catarata tem total condição de fazer, né, de melhorar resultados refracionais. Lá na clínica, a nossa equipe de retina, eu treino para implantar lente tórica, lente monofocal tórica avançada. Então, e eles vão se entusiasmando e vão querendo, né, aprender mais. Muitos colegas que eu converso, especialistas em glaucoma, que querem também indicar algum tipo de correção para presbiopia. Tem colegas que não operam, mas fazem parte de uma equipe que vão indicar muita lente, vão indicar a catarata, né? Então, você não é o cirurgião, mas você é uma das pessoas que atende e indica, né? É muito interessante você já tocar nesse assunto. O paciente já chega pro cirurgião mais preparado com o assunto, né? E muitas vezes no pós-operatório a gente vai receber esses pacientes operados de multifocal, né? Às vezes com essas queixas de insatisfação, ou de halo, ou de distúrbio. Então, é um assunto do momento. Eu acho que todo mundo tem que entender e eu acho que isso vai elevar muito, né, o que a gente pode proporcionar para os pacientes cirurgicamente. E é isso. Acho que a qualidade de vida mesmo do paciente melhora muito quando põe. E a gente, como médico, tem que entender. Não é o que eu falei lá no início da conversa. Não adianta só cirurgião de catarata já de padrão A entender. Não, todos os oftalmologistas têm que entender. E aí nem se fala. Quem vai implantar lente premium tem que entender muito, né? Nem se fala. Mas é um assunto que todo mundo tem que saber. Já faz parte do cotidiano da oftalmologia. E novas lentes estão para chegar. Novas lentes que vão fazer com que mais pessoas queiram implantar, né? Porque a evolução não para. A evolução não para. Como eu falei no início, é muito investido, né, em lente intraocular. E a gente vai ter lentes que mais pessoas vão querer implantar, né? Vão evoluir, essa tecnologia tem evoluído muito. Então, é importante a gente já dar o primeiro passo, né? Já começar a se familiarizar com esse assunto, com biometria, com cálculo. Não é algo de outro mundo, não é algo que é impossível, tem que ser super especial para fazer isso. Não precisa também ser o neurótico da biometria. Não, você com exames da sua rotina ali, com poucos exames, você consegue já começar a se introduzir nesse assunto e aí a coisa vai evoluindo. Vai evoluindo naturalmente. Fazer do jeito certo, né? Com poucos exames consegue fazer do jeito certo. Fazendo do jeito certo, sem forçar barra, sem contar com a sorte. Sem contar com a sorte. E saber que se alguma coisa eventualmente não sair como esperado, não é para simplesmente desistir, jogar a toalha. Porque... Afobar, né? Exatamente, afobar, porque desistir. Assim, existe aquela variação, a Raquel mesmo citou. É claro que num cirurgião de catarata mais experiente, essa variação vai acabar sendo menor, vai cair dentro de uma estatística numa casuística já bem conhecida. Agora, quando você está começando na curva de aprendizado, é natural você ter um pouco mais. Mas por isso que é interessante você começar com alguns tipos de caso, né? Você já não vai começar a implantar uma lente premium num pós-refrativa, num ceratocone. Eu vou implantar uma primeira lente tórica, né? Eu vou escolher um paciente com um astigmatismo irregular? Não. Né? Então, tudo vai evoluindo, né? Você vai tendo bons resultados nos casos habituais, nos casos normais. E aí a gente começa a ter bons resultados e a gente pode ir evoluindo nisso. É realmente um passo a passo ali que você vai evoluindo nessas indicações. Legal. Toda vez que eu gravo um podcast, eu aprendo pra caramba, né? É muito legal, né? E a gente ama muito o que a gente faz, então acaba ficando... Fica fácil, né? Fica muito natural e a gente acaba se entusiasmando mais, né? Obrigado. Mais alguma coisa, Edu? Não. Obrigado. Aqui, algum comentário? Não, muito feliz de estar aqui no Orbit. Não, legal. A gente sempre... você já é de casa, né? Você já é de casa, a gente te agradecer aqui é pouco. A gente sempre traz coisas pro dia a dia, né? Tudo que a gente visa aqui é pegar na prática. A gente não quer trazer assuntos polêmicos, coisas raras, não. Mas é isso aí. A ideia é tentar conversar aqui sobre isso, mostrar aqui. O resumo assim, do que você falou aqui é super importante. A lente premium é uma realidade. É uma realidade. E é uma realidade boa. Muito que boa. todo mundo tem que saber. Né? E eu vejo assim, de 10 anos para cá mudou muito.
daqui a 10 anos vai mudar mais ainda. Daqui a 20 anos vai mudar mais ainda. Então a gente tem que entrar nesse barco de aprender sobre esse assunto, porque é um assunto que só vai melhorar. Uma coisa que a gente que faz, tem feito cursos e aulas online, né? Eu acho que uma coisa importante também é frequentar os congressos, né? Eu acho que os congressos, eles fazem que a gente troque muita informação, né? Eu aprendo muito, a gente está aqui aprendendo, eu aprendo muito. E os congressos não só nas aulas, mas assim, essa troca de ideias, né? E aí, às vezes, a gente tem um caso mais difícil, né? Um cálculo biométrico mais complexo que a gente precisa... Então, a gente está sempre trocando informações. Eu acho que os congressos fazem com que a gente tenha uma rede de comunicação, né? Uma rede de contatos ali que a gente pode trocar ideias. Então, eu acho muito importante essa troca, né? Seja no podcast, seja no encontro. Eu acho muito, muito importante. Os congressos têm uma função fundamental, acho que no nosso aprendizado contínuo, né? Porque o que a gente aprende na residência fica muito marcado, mas as coisas não param. As coisas não param. E é nesses congressos que a gente vai se atualizando, conhece a indústria, conhece o que está sendo lançado, os equipamentos que podem ajudar no diagnóstico, né? Então é bem legal. A gente fez uma pesquisa recente do ORB, até por acaso eu tinha guardado esses números aqui, eu vou te falar sobre isso. Olha que curioso. 72% dos médicos estudam em sites de ensino gerais, assim. 43% só pegam PubMed para ler, 38% só pega para ver revista indexada. E olha que curioso, né? Alguns pontos aqui que eu achei bem interessantes para aquelas pérolas do dia a dia, né? Aquelas coisas do dia a dia, assim. 46% dos médicos estudam pelo YouTube. Então tá ali, né? Tá ali outra oportunidade de você aprender também. 44% pelo Instagram e 30% se atualiza ouvindo podcast. Olha que Como legal, diversificou, né, o ensino. Sim. Né? Quando a gente estava na escola, era o livro. Né? Era só livro. A nossa geração viu isso, né? Era o livro, era a enciclopédia Barça. Né? E hoje a gente tem tantas ferramentas. E o ensino é dinâmico. E a coisa evolui tão rápido. Muito rápido. É muito rápida a evolução, né? Você vê, de 2009 para cá, a gente mudou a fórmula de calcular a lente tórica. De um ano para cá, já tem novas calculadoras online. Né? Já tem novas fórmulas. Então, não para. É uma coisa muito dinâmica e hoje a velocidade disso é muito rápida. Por isso que a gente tem que usar realmente mais de uma ferramenta para se atualizar. Eu acho que é tudo, né? Não é uma coisa ou outra. Não é uma coisa ou outra. Nunca é uma coisa ou outra. Tem os congressos que têm que ser frequentados, são importantes, tem vários benefícios de estar ali, são coisas mais densas em pouco tempo, mas tem aquelas coisinhas do dia a dia que você também tem que ficar escutando, né? Tem que estar ali do lado, lendo, vendo um artigo, sabendo o que outros médicos estão falando, o que está sendo feito em outros lugares do mundo. A gente tem que saber Até porque, Badaró, muitas vezes no congresso, né, muitos médicos levam os casos que deram certo, né? Sim. Muitos não levam os que deram errado. Sim, a gente tem hoje até mais sessões disso, né? De casos desafiadores, né? Mas eu acho que muito do que eu comecei a me permitir fazer na minha prática foram os congressos que eu frequentei, os casos que eu vi, nossa, que legal isso, que interessante, vou começar a fazer isso, né? E às vezes você vê alguém fazendo, te puxa para aprender isso de uma forma do início. Vamos lá, como é que eu começo isso? Né? O congresso te dá o gatilho para que você busque a informação mais básica para começar. Então, é muito legal. E é o que a gente já falou, né? Hoje em dia, a gente tem mais de uma ferramenta para aprender e fazer com que o que a gente proporciona para o paciente seja ainda mais gratificante. Legal. É isso. Obrigado. Obrigada. Então fica aqui mais um podcast do Orbit. Esse podcast Lente Premium é uma oportunidade que a gente tem de passar um pouco de experiência de uma das pessoas que mais entende do assunto no Brasil. São várias pessoas excelentes, de padrão excelente. Uma delas é a Raquel, que está aqui com a gente. Se esse assunto for legal para você, encaminha para o seu amigo que precisa entender sobre lente, aquele amigo seu que tem medo de botar lente, aquele cara que não coloca porque ele acha que pode dar problema, enfim. Estudando do jeito certo, dá para colocar e dá para fazer do jeito certo, desde que a gente saiba como que tem que ser feito.
Se liga no próximo podcast do Orbit. A gente se vê no próximo, gente. Até mais. Tudo de bom.